É importante colocar nessa conversa também, nesse tema, o nosso comentarista Alexandre Borges, lá do Rio de Janeiro, porque esses inquéritos, Alexandre, boa noite, deixam o ministro Alexandre de Moraes sempre no alvo dos bolsonaristas. Te pergunto se esse movimento de juntar as duas investigações, qual o impacto que pode ter? Um impacto muito grande, né? Porque agora estamos ligando os pontos, né? Boa noite para você, Márcio, boa noite a todos que acompanham. O que está acontecendo é o seguinte, o que está se fazendo é a lógica, né? Você está juntando o meio com a mensagem. Qual é o meio? É toda essa organização que está sendo descoberta, que envolve empresários com muitos interesses em negócios escusos, que jogam rios de dinheiro nessas organizações bem sofisticadas de distribuição de mensagens, com ramificações fora do país. Esse é o meio, essa é a ferramenta, esse é o canal de distribuição. Mas qual é a mensagem? A mensagem, por exemplo, é desacreditar a urna eletrônica, desacreditar a democracia brasileira, espalhar notícias falsas, criar todo tipo de confusão, fazer assassinato de reputação de adversários. Então, são assuntos absolutamente complementares. Você tem a ferramenta e você tem a mensagem. O meio e a mensagem com um objetivo comum de influenciar o processo político eleitoral brasileiro de uma maneira fraudulenta e criminosa. E ninguém melhor do que o ministro Alexandre de Moraes, que é alguém que já foi secretário de Segurança de São Paulo e que é, dos ministros do STF, evidentemente, o mais habilitado para lidar com bandido, com quadrilha, que é o que nós estamos falando aqui. Uma quadrilha muito sofisticada, com muito dinheiro e que está influenciando nada menos do que toda a democracia e o processo eleitoral brasileiro. Então, em relação a isso, nós temos uma boa e uma má notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que essa força-tarefa lembra os bons tempos da Lava Jato, onde você tinha várias áreas do sistema, dos operadores do direito, da investigação, tentando trabalhar juntos, conectar os pontos para chegar e desbaratar esse tipo de organização que envolve alguns dos atores mais poderosos do país. Qual é a má notícia? Lembra a Lava Jato. A Lava Jato, ela ela venceu algumas batalhas, mas não conseguiu vencer a guerra contra o chamado sistema, que se reorganizou, que conseguiu, usando uma série de chicanas e pedaladas jurídicas, anular vários processos, soltar muita gente que cometeu crimes e passou para a sociedade brasileira, inclusive, uma impressão muito ruim de que o crime do colarinho branco compensa. Então, a gente espera que pelo menos esse, que é até mais complicado, porque não envolve apenas corrupção, é corrupção com uma intervenção direta no processo eleitoral e democrático brasileiro, a gente espera que tenha mais sucesso, não só nas primeiras batalhas, mas na guerra contra essas organizações criminosas tão perniciosas ao país. Mas agora aquela pergunta difícil, Alexandre, essa investigação se encerra antes das eleições de outubro? É difícil porque nós estamos vivendo agora um problema que não foi enfrentado pela Lava Jato. Nós temos agora um aparelhamento do Ministério Público, de algumas áreas da Polícia Federal, que é o desaparecimento do COAF. A gente tem uma série de problemas, você tem uma série de delegados da Polícia Federal que vivem sobre aquele medo de se encostarem onde não devem, serem demitidos, exonerados, jogados para sei lá, para a Amazônia. Então, a gente está vivendo um período onde o processo de indiciamento e investigação hoje é mais complexo e mais difícil. O que a gente pode fazer como cidadão brasileiro é continuar torcendo e apoiando para que a ordem e a lei acabe vencendo no final. Alexandre Borges falando ao vivo do Rio. Obrigado, Alexandre.